Olá pessoal, aqui é a professora Deliane Gomes e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a Chabertia e o esofagóstomo. Bom pessoal, sobre a Chabertia ovina, ela é um parasito que está presente na maioria dos ovinos, sempre em baixa quantidade, não é um parasito tão patogênico. Ela pode acometer todos os ruminantes, então ovinos e caprinos em especial. Eventualmente, ela pode acometer bovinos. Sua localização é em intestino grosso, em especial o cólon, e a espécie de maior importância para nós é a Chabertia ovina. Como que é a Chabertia? Bom, a Chabertia ela pode ter de 1,5 a 2 centímetros de comprimento e ela é o maior nematóide encontrado no cólon dos ovinos. Então, o tamanho e a localização já são aí suficientes para a gente identificar que é uma Chabertia, tá? Então, ela tem uma cápsula bucal bem desenvolvida, mas bem desenvolvida mesmo, né? Que olhando a olho nu, a gente consegue identificar essa cápsula bucal. Bom, em relação ao ciclo biológico da Chabertia, ele é muito parecido com o próximo parasito que nós vamos estudar, que é o esofagóstomo. Só que ela não forma nódulos. Então, como que acontece esse ciclo? É um ciclo bastante simples, muito simples mesmo. Então, olha só, os ovos são eliminados através das fezes, são ovos operculados. Acontece o desenvolvimento de L1, L2 e L3 no ambiente. L3 é ingerida pelo bovino. E aí, essa L3 chega no intestino delgado, lá ela se transforma em L4, chega no intestino grosso, se transforma em L5 e, fim, agora o ciclo se repete, tá? Então, é um ciclo bastante simples, até assusta de tão simples, né? Uma diferença que a gente tem é que, como vocês verão, no esofagóstomo, a gente tem a formação de nódulos ao longo do intestino. A Chabertia não tem, ela é um parasito zen, mas a gente pode encontrar petequias ao longo aí do intestino, né, de animais parasitados. E a gente vai encontrar essas petequias normalmente em necrópsias. Bom, o período pré-patente dela é de 30 dias aproximadamente, que é o intervalo aí entre o período que ela se infectou, a data dela se infectar, e o momento que ela começa a eliminar os ovos nas fezes. E nós temos ainda o esofagóstomo. O esofagóstomo, embora o nome seja escrito com O, né, a gente não pronuncia como ele vem do latim, a pronúncia é esofagóstomo. Bom, o esofagóstomo, ele causa enterite tanto em ruminantes quanto em suínos. Então, vocês vão ver que a gente tem muitas espécies de importância. E, para nossa tristeza, ele é mais patogênico em regiões tropicais, tá? A gente tem uma maior frequência deles em regiões tropicais. Bom, ele acomete o intestino grosso, tanto seco quanto cólon. E nós teremos aí o esofagóstomo columbriano acometendo ovinos e caprinos, assim como o venulosum, também acometendo ovinos e caprinos. Temos esofagóstomo radiatum, acometendo bovinos e bubalinos, esofagóstomo dentatum, acometendo suínos, e o quadristiplatum, também acometendo suínos. Como que é a carinha dele? Ele é um verme branco, robusto, né? Vocês podem observar que ele não é muito delgado. Tem cerca de 1 a 2 centímetros de comprimento e ele tem a cabeça um pouco mais afilada. Na Chabertia, nós observamos que ela tinha uma cápsula bucal bem proeminente, né? Agora, no esofagóstomo, o que nós temos é uma expansão cefálica. Essa é a característica morfológica aí mais chamativa no esofagóstomo. Em relação ao ciclo do esofagóstomo, é um ciclo relativamente simples. Então, a gente tem eliminação dos ovos através das fezes e no ambiente desenvolvimento de L1, L2 e L3. Quando essas L3 são ingeridas,
Elas chegam até o intestino delgado, se transformam em L4 e vão para o intestino grosso, se transformam em L5. Então, um ciclo relativamente simples. Onde que está o grande detalhe aqui? O grande detalhe é que tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso, elas podem, as L13 em especial, elas podem se encistar na parede do intestino. Então, elas entram na parede do intestino e formam um nódulo e ficam lá dentro. A partir desse momento, elas têm duas oportunidades. Ou elas evoluem para L4, ou uma outra possibilidade que pode acontecer é que o sistema imune reconhece esse parasito e vai atacar esse parasito. Então, vai calcificar essa L3. Obviamente, nesse caso, a evolução do ciclo fica impossibilitada. Mas, de modo geral, é um ciclo bastante simples. Quais serão os problemas aqui? O primeiro problema é a formação desse nódulo e as suas complicações para o intestino. E o segundo problema é que vocês sabiam que o intestino, em especial ovino, eles podem ser utilizados para a confecção de fios de sutura? Pois é, fios de sutura absorvíveis, como por exemplo o catigu. E aí, esse intestino cheio de nódulos impossibilita a utilização desse tecido para a confecção de fio de sutura, tá? Então, gera aí um certo prejuízo ao produtor. Estas são, então, as referências utilizadas para a nossa aulinha de hoje. E por hoje é isso. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade para falar comigo e até a próxima!